Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Lembrando que na aula passada nós falamos de múltiplos de um número. E nós vimos o seguinte, nós vimos que o múltiplo de um número qualquer que seja esse número, vamos supor aqui um múltiplo de 4, por exemplo, começa com o número 0 e vai aumentando de 4 em 4. 0 mais 4, 4, mais 4, 8, 8 mais 4, 12, 12 mais 4, 16. E isso se faz, e assim sucessivamente. Isso se faz pegando esse número 4 e multiplicando por todos os números do conjunto dos naturais. O conjunto dos números naturais, como nós já vimos, começa com 0 e vai aumentando de uma em uma unidade infinitamente. Desse jeito aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Observe que quando nós pegamos esse 4, que nós queremos encontrar os seus múltiplos, e multiplicamos por cada um desses números dos naturais, nós encontramos esses múltiplos aqui, que são chamados múltiplos de 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E assim sucessivamente. Então, dizemos, por exemplo, que todo número é múltiplo dele mesmo. Nesse caso aqui, desse nosso exemplo, dizemos, por exemplo, também que 12 é múltiplo de 4. Dizer que 12 é múltiplo de 4 é o mesmo que dizer que 4 é divisor de 12. Uma coisa implica na outra. Se um número é múltiplo do outro, então esse outro é múltiplo do anterior. Exemplo, 50 é múltiplo de 10. Logo, podemos dizer que 10 é divisor de 50. O divisor ele não é único. Por exemplo, no caso do 50, 50 tem vários divisores. Entre eles o 10, o 5, o 2. O que nós vamos estudar hoje são os critérios de divisibilidade. O que são critérios de divisibilidade? Dado um número qualquer, por exemplo, 342, para ser melhor. Como que eu vou saber se esse número aqui ele é divisível por 3 ou não? Como eu vou saber se pegando esse número e dividindo por 3, o meu resto é 0? Um modo de se fazer isso é fazendo essa continha, 342 dividido por 3. Mas existem critérios em que você consegue determinar se esse número é múltiplo de um outro sem precisar fazer essa conta toda de dividir. E é isso que a gente vai ver hoje. Bom, e o primeiro critério de divisibilidade que a gente vai falar é o critério de divisibilidade por 2. Então, um número ele é divisível por 2 quando ele é par, isto é, quando o algarismo das unidades for 0, 2, 4, 6 ou 8. Em outras palavras, todo número par é divisível por 2. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Vamos pegar o número 344. É um número par, porque termina em 4. Se ele é par, então ele é divisível por 2. Se a gente quiser verificar isso, basta fazer a continha. Vou fazer a continha aqui no canto. Ó. 344 dividido por 2. Fazendo essa continha, temos o seguinte. Ó. 1 vezes 2, 2. Para chegar a 3, 1. Desce o 4. 7 vezes 2, 14. Para 14, 0. Desce outro 4. 2 vezes 2, 4. Para chegar a 4, 0. Observe que o resto é 0. Isso é o que significa dizer que um número é múltiplo do outro. Dizer que 344 é múltiplo de 2, ou ainda que é divisível por 2, é dizer que quando você dividir o 344 pelo número 2, o resto da conta vai ser 0, conforme está aqui. Então, notem que eu não precisava, nem precisei fazer essa continha para saber que o resto é 0. Um outro exemplo que a gente pode citar é o número 436. 436 ele é divisível por 2. Isto é, se eu pegar 436 e dividir por 2, o resto dessa divisão vai dar 0.
Para confirmar isso, vocês podem pausar o vídeo e fazer essa continha. 436 dividido por 2. Observe que você vai encontrar resto zero. Faz a conta aí e depois continua com o vídeo. Bom, então agora que vocês já fizeram a continha e verificaram que 436 dividido por 2 realmente deixa resto zero, não vamos mais fazer a continha. Para saber se o número é divisível por 2, basta verificar se ele é par. Exemplo, 321. 321 é divisível por 2? Não, não é. Por quê? Porque ele não é par, ele é ímpar. O número é par quando ele termina por 0, 2, 4, 6 ou 8. Esse aqui não termina por 1. Então, ele é ímpar, logo, não é divisível por 2. Agora, o número 138. 138 é um número par, porque termina em 8. Logo, ele é divisível por 2. 133 é ímpar, então não é divisível por 2. O próximo critério que a gente vai estudar é o critério de divisibilidade por 5. Exemplo, dado o número 175, será que 175 ele é divisível por 5? Uma forma de se saber isso, é fazer a conta 175, dividir por 5 e constatar que o resto dá zero. Vou colocar alguns números aqui. 120, será que é divisível por 5? 132, será que é divisível por 5? 148 é divisível por 5? 390 é divisível por 5? Bom, observe o seguinte, um número ele será divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou em 5, conforme está dizendo aqui. Um número é divisível por 5 quando o algarismo das unidades for 0 ou 5. Então, basta eu olhar para o último algarismo. É 0? É. Então, é divisível por 5. Esse daqui não é 0 nem 5, então ele não é divisível por 5. 132 termina em 2. 2 não é 0 nem 5, então ele também não é divisível por 5. 120 termina por 0, então é divisível por 5. 175, o último algarismo é 5, então também é divisível por 5. Então, se você pegar 175 e dividir por 5, o resto vai dar 0. Se você pegar 120 e dividir por 5, o resto vai dar 0. Se pegar 132 e dividir por 5, não vai dar resto 0. Bom, uma outra forma de você verificar isso é usar a calculadora. Se você pegar 175 e dividir por 5 na calculadora, você vai ver que o resultado vai ser um número inteiro, isto é, um número sem vírgula. Se você pegar, por exemplo, 148 e dividir por 5, o seu resultado vai ser um número com vírgula. A calculadora vai dar um número decimal como resposta, mostrando que 148 não é divisível por 5, ou não é múltiplo de 5. O próximo critério de divisibilidade é divisibilidade por 10. Um número ele é divisível por 10 quando o algarismo das unidades for 0. Então, exemplos. Nós temos como exemplos o número 80, termina em 0, então ele é múltiplo de 10, isto é, ele é divisível por 10. Ou ainda, 10 é um divisor de 80. Então, observe que eu estou falando 3 sinônimos, 3 palavras que representam a mesma coisa. Quando eu digo que 120 é divisível por 10, eu estou dizendo que 120 é múltiplo de 10. Ou ainda que 10 é divisor de 120. São coisas equivalentes. Então, se você pegar 120 e dividir por 10, o resto vai dar 0. Se você pegar o número 4090 e dividir por 10, o resto vai dar 0, porque ele termina em 0. Agora, se você pegar o número 1235 e dividir por 10, não vai dar resto 0, porque ele não termina com 0. Então, 1235 não é divisível por 10. Outro critério que a gente vai ver agora é de divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4
quando termina com 00, ou quando os dois últimos algarismos da direita formam um número múltiplo de 4. Exemplo, 8.324. Observe que os dois últimos algarismos da direita formam o número 24, e 24 é múltiplo de 4. Por quê? Porque 6 vezes 4 dá 24. Isto é, 24 está na tabuada de multiplicação de 4. Então, quando os dois últimos algarismos formaram um número que é múltiplo de 4, dizemos que todo o número também é múltiplo de 4 ou divisível por 4. Você pode estar verificando fazendo a continha. 8.324 dividido por 4. Quando a gente faz essa conta, vamos ver o que acontece com essa continha aqui. Só para a gente tirar a prova. 2 vezes 4, 8. Para 8, 0, desce o 3. 3 não dá para dividir para 4. Então, bota 0 aqui, desce o 2. 32 por 4 dá 8. 4 vezes 8, 32. Para 32, 0. Desce o 4. 1 vezes 4, 4. Para 4, 0. Então, observe que o resto foi 0. Isso quer dizer, então, que realmente 4 é divisor de 8.324. Ou 8.324 é divisível por 4. Ou ainda é múltiplo de 4. Então, vamos ver outros exemplos aqui. O número 700. Será que 700 é múltiplo de 4? Eu posso fazer a divisão 700 por 4 para constatar, ou eu posso usar essa regra. O número termina com 2 zeros. Os dois últimos algarismos são 0. Então, ele realmente é divisível por 4. Se você pegar 700 e dividir por 4, vai dar resto 0. Um outro exemplo, vamos tomar o número 1472. Bom, para saber se 1472 é divisível por 4, eu não preciso dividir 1472 por 4. Basta eu verificar se os dois últimos algarismos formam um número múltiplo de 4. Então, ao invés de dividir o número todo por 4, eu vou dividir apenas 72 por 4. Então, você vem aqui no cantinho e faz 72 dividido por 4. Aí a gente faz essa conta. 1 vezes 4, 4. Para 7, 3. Desce o 2. 4 vezes 8, 32. Para 32, 0. Observe que 72 é múltiplo de 4. 72 é divisível por 4. Então, se 72 é divisível por 4, 1472 também será, porque basta analisar os dois últimos algarismos. Outro exemplo, vamos pegar o número 7.315. 7.315 é divisível por 4? Vamos analisá-la. Ele não termina com 00, então esse primeiro critério aqui ele já furou. Vamos ver o segundo. O segundo é analisar o número formado pelos dois últimos algarismos. 15. 15 é múltiplo de 4? 15 é divisível por 4? Só fazer a continha aqui, ó. 4 vezes quanto que vai dar 15? Se você botar 4, 4 vezes 4, 16, vai passar. Então não pode ser 4. 3 vezes 4, 12. 12 para 15, 3. O resto é 3, não é resto 0. Então, 7.315 não é divisível por 4. Bom, o próximo critério que a gente vai ver é a divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando termina com 3 zeros ou quando os três últimos algarismos da direita formam um número múltiplo de 8. Então, se eu tenho, por exemplo, o número 84.321, para eu saber se esse número todo ele é divisível por 8, eu não preciso analisar o número todo. Basta analisar o número formado pelos três últimos algarismos da direita, 321. Então, vou pegar aqui, ó, 321. Se fossem 3 zeros, eu nem precisaria fazer conta. Como não são 3 zeros, eu vou dividir ele por 8 para saber se vai deixar resto 0.
fazendo essa divisão, 4 vezes 8, 32, para 32, 0. Desce 1, não dá para dividir, fecha a conta. Então, observe que o resto é 1, não é 0. Isso quer dizer, então, que 84.321 não é divisível por 8. Vamos analisar agora um outro número. Vamos pensar no número 572.000. 572.000 é divisível por 8? Sim. Por quê? Porque termina com 3 zeros. Nem precisei fazer conta. Vamos pensar aqui em outro número agora. Vamos pensar no número 427.120. Não termina com 3 zeros, mas basta eu analisar esses 3 últimos algarismos para saber se ele é múltiplo de 8. Então, o que a gente vai fazer é pegar o 120 e dividir por 8. Observe que eu não peguei o número todo, apenas os 3 últimos algarismos. 1 vezes 8, 8, para chegar a 12, 4, desce o 0. 5 vezes 8, 40, para 40, 0. Como o resto é 0, isso significa que esse número aqui, ele de fato é divisível por 8. Então, temos aqui mais 2 critérios de divisibilidade para a gente fechar a aula. A divisibilidade por 3. Um número ele é divisível por 3 quando a soma de todos os seus algarismos for do múltiplo de 3. Vamos pensar aqui, por exemplo, no número 241. Para saber se 241 é múltiplo de 3 ou é divisível por 3, eu não preciso efetuar a divisão 241 dividido por 3. Basta somar esses algarismos. 2 mais 4 mais 1. 2 mais 4 mais 1 dá 7. 7 é múltiplo de 3? Não. Por que não? Porque os múltiplos de 3 são esses aqui. 0, 3, 6, 9, 12, 15, sempre aumentando de 3 em 3. O 7 não está na tabuada de 3. Então, 241 não é divisível por 3. Vamos pensar aqui no outro número. Vamos pensar no número 420. Então, o que a gente vai fazer para saber se 420 é divisível por 3 é somar os algarismos 4, 2 e 0. Essa soma, 4 mais 2, 6, 6 mais 0, 6. Observe que 6 é múltiplo de 3, isto é, está na tabuada de 3. Logo, 420 é divisível por 3. Outro exemplo, 123.501. Será que ele é divisível por 3? Isto é, deixa resto 0 na divisão por 3? Para saber isso, basta somarmos os algarismos. 1 mais 2 mais 3 mais 5 mais 0 mais 1. Somando esses algarismos, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 5, 11, mais 1, 12. De fato, 12 é múltiplo de 3. Como 12 é múltiplo de 3, então o número 123.501 também é múltiplo de 3. Então, observe que eu não precisei fazer a divisão desse número aqui por 3. O que eu fiz foi apenas somar os algarismos e aplicar o critério de divisibilidade. Isso faz a gente ganhar muito tempo. O critério de divisibilidade por 9 é bem parecido. Um número é divisível por 9 quando a soma de todos os seus algarismos for um múltiplo de 9. Então, é um critério bem parecido com a divisibilidade por 3, só que agora aplicado ao número 9. Vamos pegar aqui como exemplo o número 472. Será que 472 é divisível por 9? Isto é, 472 dividido por 9, será que vai deixar resto 0? Ou você faz a conta de dividir ou aplica o critério de divisibilidade. 4 mais 7, 11. 11 mais 2, 13. 13 é múltiplo de 9? Não, não é múltiplo de 9. Os múltiplos de 9 são aqueles números que estão na tabuada do 9, incluindo 0. Os múltiplos de 9 são 0, 9, aí soma 9 aqui, 18,
18 mais 9, 27. 27 mais 9, 36, e assim por diante. Esses são os múltiplos de 9. Então, vamos pensar aqui no outro exemplo. Vamos pensar no número 4.329. 4.329. Será que ele é múltiplo de 9? Será que ele é divisível por 9? Vamos somar os algarismos para poder saber. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. Mais 9, 18. 18 é múltiplo de 9? É. Se 18 é múltiplo de 9, conforme a gente pode perceber aqui, ó, então esse número aqui, 4.329, ele é múltiplo de 9. Diferente do exemplo anterior. 472, a soma dos algarismos deu 13, e 13 não é múltiplo de 9, logo 472 não é múltiplo de 9. Bom, temos então aqui o último critério de divisibilidade da nossa aula, que é a divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando é simultaneamente divisível por 2 e por 3. Bom, simultaneamente quer dizer ao mesmo tempo. Então, para saber se um número ele é divisível por 6 ou múltiplo de 6, eu tenho que verificar se ele é divisível por 2 e por 3. Então, se eu quero saber, por exemplo, se o número 4.724, quero saber se esse número é divisível por 6. Primeiro, eu tenho que responder os seguintes questionamentos. É divisível por 2? Sim, é por 2 porque é par. Então, aqui nós já vimos que ele é por 2. E aí a gente coloca aqui dessa forma, é por 2. E vamos ver agora se ele é por 3. Para saber se ele é por 3, eu tenho que somar os algarismos. 4 mais 7 mais 2 mais 4. 4 mais 7, 11. 11 mais 2, 13. 13 mais 4, 17. 17 não é múltiplo de 3. Então, dizemos que ele não é por 3. Ó. Não é por 3. Então, 4.724 ele é divisível por 2, mas não é por 3. Logo, não é por 6. Vamos pensar agora em um outro número. Vamos pensar no número 25.236. Observe que é um número par, logo ele é por 2. Agora, para saber se é por 3, nós temos que somar os algarismos. Então, vamos somar 2 mais 5 mais 2 mais 3 mais 6. 2 mais 5, 7, mais 2, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 6, 18. Então, observem que 18 é múltiplo de 3. Então, esse número todo aqui, ele é por 3. Então, ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Logo, é por 6. Então, para ser divisível por 6, tem que ser um número par, isto é, divisível por 2, e que também seja divisível por 3. Agora é a hora de fazer um exemplo para tentar fixar o que foi explicado. Esse exemplo é o seguinte, vocês vão ter até amanhã para tentar fazer esse exemplo, esses exercícios de fixação, e amanhã eu deixarei disponível a solução para vocês, na aula de amanhã. Então, o que é para fazer aqui? Você vai observar esses números aqui do enunciado, cada um deles, e vai analisar. Por exemplo, é divisível por 2. Quando que o número é divisível por 2? Quando ele é par. Então, todos aqui em cima que forem divisíveis por 2, você vai anotar aqui. Depois você vai ver os que são divisíveis por 3. Quando que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos é um múltiplo de 3. Aí você vai analisar cada um desses números aqui em cima. Aqueles que forem divisíveis por 3, você vai anotar aqui. Observe que alguns números irão se repetir. Alguns números serão por 2, por 3, e por 6, e por 5. Alguns números irão se repetir aqui em vários itens desses. Não se preocupe, isso vai acontecer mesmo. Então, com isso, nós finalizamos a aula de hoje. Um grande abraço para todos e até amanhã.